Dor, ardência e urgência para urinar, incômodo no baixo ventre e, em alguns casos, sangue na urina. Você pode até não ter se deparado com esses sintomas, mas certamente conhece alguém que já enfrentou uma infecção urinária. Para se ter uma ideia, metade das mulheres passa por esse problema pelo menos uma vez na vida. E sobre este assunto eu converso agora com o imunologista, alergista e coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia, Marcelo Bossuar. Olá, doutor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Denise. Satisfação novamente poder falar com vocês. Satisfação a nossa. Doutor, por que a infecção urinária ela é tão frequente, principalmente nas mulheres? É verdade, principalmente hoje, nessa época do ano, que é a época de inverno, onde as pessoas acabam bebendo menos água, e nós sabemos que a urina diluída, ela tem uma capacidade de lavar a bexiga com mais facilidade. Então, aumenta muito a incidência de infecção urinária no inverno. E no caso das mulheres, é muito comum as mulheres terem infecção urinária, porque o aparelho gênito urinário da mulher é muito próximo do ânus. Então, as bactérias intestinais, proteus, Escherichia coli, vários tipos de bactérias que habitam todo o nosso trato gastrointestinal, elas podem ser transmitidas para a região geniturinária com muito mais facilidade do que no caso dos homens. Além disso, a mulher, ela tem a uretra mais larga e menor, mais curta do que a do homem. Então isso também facilita muito também o quadro de infecção urinária. E existe um outro fator muito importante, que são as alterações hormonais. Dependendo do período onde a mulher esteja apresentando, seja na gravidez, seja no período menstrual, ou seja na puberdade, então acaba existindo uma modificação hormonal, uma alteração hormonal bastante intensa, e essa alteração hormonal, ela pode levar a uma diminuição da imunidade da mulher. Então a mulher ela fica suscetível a vários tipos de infecção urinária, dentre elas a urinária. E qual é a infecção urinária mais frequente? É a cistite? Então, a infecção urinária, dependendo da região a ser cometida, ela tem várias denominações. É lógico que a cistite ela é campeã em acometimento pelas bactérias, mas se por acaso você tiver uma infecção da uretra, você vai ter uma uretrite. Se você tiver uma infecção dos rins, você vai ter uma pielonefrite. No caso dos homens, se você tiver uma infecção da próstata, você vai ter uma prostatite, né? E a infecção urinária mais comum justamente é a cistite. E é bem interessante nós também destacarmos a questão da mulher, porque na gravidez acaba existindo uma estase muito grande de urina, porque o útero ele comprime a bexiga com muita facilidade, e isso faz com que a urina ela fique mais acumulada dentro da bexiga, né? E nós sabemos que os fluidos corporais, quando eles não são eliminados com facilidade, eles são meios de cultura para vários tipos de bactérias. Então, por isso que mais uma importância em relação à infecção urinária, principalmente na gravidez, e nós sabemos que a infecção urinária na grávida é um estado bastante grave, é um estado onde é exigido uma atenção muito grande, porque a infecção urinária ela está intimamente relacionada com o quadro de abortamento. Então você que é mulher, você que está ouvindo, principalmente agora no inverno, que a gente não bebe água, é bom a gente beber bastante água, pelo menos 3 litros de água por dia. Se você estiver grávida, se por acaso você tiver algum sintoma de infecção urinária, ardência na urina, a urina mais escura, febre, uma dor assim embaixo do ventre, uma dor incólica, e você estiver grávida, você procure imediatamente seu médico, inicie logo o uso de um antibiótico. É lógico que o antibiótico é adequado para o seu quadro clínico, né? Para que seja evitado uma consequência pior, que é justamente o abortamento. Agora, é isso que eu ia te perguntar. A administração de antibióticos, ela é sempre necessária no caso de infecções urinárias? Exato. Foi até uma boa pergunta que você fez, porque recentemente nós tivemos a proibição do uso de antibióticos sem a prescrição de receitas médicas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso foi realmente uma atitude muito bem pensada do governo, do Ministério da Saúde, que determinou isso, porque a resistência antibiótica, ela estava alcançando proporções catastróficas. Se realmente o Ministério da Saúde não fizesse alguma coisa e não inibisse a população de tomar medicamentos por conta própria, nós teríamos superbactérias. Então, o que acontece?
O uso de antibióticos, ele é necessário, muito necessário, porém, somente com indicação médica e em alguns casos, né? Nós tentamos fazer medidas preventivas para o uso de antibióticos. Então, evitar usar a roupa íntima durante muito tempo, beber bastante água, pelo menos 3 litros de água por dia, é bastante importante. O uso de frutas cítricas também, que ajudam a acidificar a urina, isso ajuda bastante no controle da infecção urinária, porque a urina acidificada, a bactéria, ela não se prolifera com tanta intensidade, e aqueles casos de infecção urinária de repetição, que não melhoram com nada, que o paciente está sempre no médico, todo mês tomando antibiótico, está induzindo uma multiresistência bacteriana no seu organismo. O uso da imunoterapia, ou seja, as vacinas para o combate da infecção urinária, é muito indicado, porque as vacinas, elas vão ensinar o organismo a não ter mais a doença. Você faz aplicações progressivas da vacina, e a vacina, ela produz células e anticorpos que evitam que a bactéria da infecção urinária, ela se multiplique a esmo. Então, o uso da vacina também é bastante importante. Além das medidas preventivas, o uso da imunoterapia é muito importante. Agora, se a infecção ela não for tratada, né, como nós estávamos falando aqui com antibiótico, o quadro pode se complicar e pode se tornar o quê, doutor? Exatamente. O quadro da infecção urinária, se não tratada, ela começa a subir. Então, você às vezes começa com uretrite, que é a porção mais externa do aparelho urinário do paciente, e essa uretrite, ela acaba dando uma cistite, e essa cistite, a bactéria, ela migra pelo ureter, né? E acaba provocando a pielonefrite. Então, a pielonefrite é um estado grave, onde você tem que iniciar antibiótico emergencialmente, é um estado que, se não tratado, coloca em risco a vida do paciente e eventualmente, o paciente, para ter uma cura favorável, ele precisa, inclusive, de internação para que não ocorra o pior com o estado de saúde dele. E o primeiro sintoma de todos é a ardência mesmo? Não, às vezes você pode sentir somente uma dor, né? Uma dor a urinar. Existe também alguns sintomas bastante interessantes, que é aquela questão da urgência urinária. Você, de repente, você tem aquela vontade imediata de urinar, então você pode estar desenvolvendo uma infecção urinária. E a nictúria, o que significa a nictúria? É aumento da frequência urinária durante a noite. Então, se por acaso você urina mais de 2 vezes à noite, você pode estar desenvolvendo urinária. O normal é até 2 vezes, você levantar para urinar até 2 vezes. Se por acaso ultrapassa essa quantidade de vezes durante a noite, você pode estar desenvolvendo infecção urinária. Então, fique sempre alerta. É lógico que não são sempre todos os sintomas que são apresentados, às vezes somente apresenta-se 2 ou 3 sintomas. Então, por acaso, se você apresentar dor a urinar, ardência urinar, dor em baixo ventre tipo incólica, se você tiver uma urina de coloração bastante escurecida, se você tiver uma urgência urinária, aquela vontade de urinar de repente, e se você acordar mais de 2 vezes à noite a urinar e ainda apresentar febre, a chance de você ter infecção urinária é muito grande. Então, procure seu médico para que seja iniciado uma antibiótico terapia. Agora, doutor, a ouvinte Maria Cecília, ela ligou aqui, ela é de São Paulo, e ela pergunta o seguinte: quando aparece sangue na urina e na ultrassonografia não acusa nada, o que pode ser? Que exames devem ser feitos adicionais? Exato, foi até uma boa pergunta dela, porque a infecção urinária, nós podemos ter também a hematúria, né, que é a presença de sangue na urina. Agora, a ultrassonografia, muitas das vezes, ela não consegue fazer um diagnóstico muito preciso, né? É lógico que é um exame muito importante, é um exame de triagem que sempre tem que ser feito, mas muitas das vezes ela não consegue fazer um diagnóstico muito preciso. Então, é bom procurar um urologista, é bom talvez fazer um exame complementar um pouco mais sofisticado, como uma uro-TC, até para fazer o diagnóstico diferencial de outros tipos de problemas, porque o sangue na urina não significa somente infecção urinária. Às vezes um cálculo renal, passando pelo ureter, ou pela uretra também, ele arranha a parede do ureter, ele arranha a parede da uretra, e isso acaba dando um sangramento. Então dá uma hematúria. Pode ser que o paciente não tenha a infecção urinária, e sim um cálculo renal. Então, por quê? Porque a ultrassonografia muitas das vezes não consegue identificar algumas estruturas que ficam sobrepostas, né, sobre várias estruturas corporais, como o abdômen, como as alças intestinais,
e assim por diante. Então, às vezes é necessário nós fazermos um exame mais aprimorado para um diagnóstico mais preciso. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui na CBN. Um ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, estaremos sempre à disposição. Obrigado. Eu conversei com o imunologista, alergista e coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia, Marcelo Bossuat, sobre infecção urinária. Ele estava esclarecendo aqui todas as dúvidas, inclusive dos nossos ouvintes. Antes